Olá! Hoje eu trago para vocês um assunto que é super frequente nos consultórios de pediatria, que é o desfraude das crianças. Será que existe uma fase adequada para o desfraude? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Bom, para que ocorra um desfraude, essa criança tem que se perceber enquanto indivíduo, vocês concordam comigo? Ela tem que perceber o próprio corpinho, as necessidades, o que esse corpinho está conversando com ela. Então, essa fase se dá, dessa percepção, dessa autopercepção, se dá por volta dos 3 anos de idade, que é quando a criança se reconhece enquanto indivíduo, se percebe enquanto um ser separado da mãe. Além disso, essa criança já tem que ter uma certa autonomia. É importante que ela ande, que ela já tenha começado no processo do despir-se, do vestir-se. Ela já tem que estar falando, verbalizando algumas coisas, enfim, para que ela consiga se perceber e solicitar ajuda, inclusive. Além dessas questões, existe uma questão física muito importante, que é o controle dos esfíncteres. O que são esfíncteres? É todo um conjunto de musculatura presente tanto na região urogenital como na região anal, que serve exatamente para fechar e abrir, contração e relaxamento, para que ela solte, para que ela prenda. E ela começa a ter domínio sobre essa musculatura. Então esse processo começa a ser voluntário, ou seja, da própria vontade da criança. O desfraude tem que ser um processo ativo, onde a protagonista é a criança e não o adulto. A criança começa a solicitar do adulto. A criança começa a se perceber incomodada quando ela está com a fraldinha cheia, quando ela tem cocô, quando ela está com xixi, ela já começa a querer tirar. E isso é super importante, são gatilhos, são sinais que ela vai dando para o adulto que está na hora do desfraude, que ela já está pronta. Quando o processo se dá de uma forma passiva, onde o adulto é que está no controle da situação, essa criança não se percebe, ela não percebe as reais necessidades do corpinho. Ela sim quer corresponder às necessidades, às expectativas do adulto, que muitas vezes a premia, dá mais carinho quando ela atende às suas necessidades de adulto. E isso pode ser um desastre na vida dessa criança. Então, tem que ser um processo ativo, com participação dessa criança, com paciência deste adulto, paciência, amorosidade, observação, presença, porque aí a criança se sente capaz. Isso é o início do processo de construção da sua autonomia, da sua autoestima, que quando ela atravessa todo esse processo do desfraude, essa autonomia, essa autoestima sai super fortalecida, porque ela se percebeu que é capaz de dominar o próprio corpinho. Pode haver retrocesso nesse processo? Sem sombra de dúvidas que pode. E tudo bem que haja retrocesso. Se tiver que voltar para a fralda num determinado momento, ok, essa fralda não vai perdurar a infância inteira dessa criança. Fiquem tranquilas em relação a isso. Tudo bem retroceder um passo atrás para andar 3 passos para frente. Isso faz parte de todo o processo. Então tem que ter calma. Questões físicas eu já apontei, existem as questões emocionais, a criança se sentir segura realmente para enfrentar e passar por esse desfraude. A criança tem que estar num ambiente tranquilo, ela tem que se sentir segura, que ela não vai cair. Então, o uso de um piniquinho ou o vaso com aquele redutor ou um assento, né? Onde ela fique confortável. E se for usar o vaso, colocar sempre um banquinho para ela apoiar.
pezinho, porque senão ela não fica firme e ela sente medo de cair, inclusive, né? Além do processo físico, emocional, tem o processo cognitivo, ou seja, a criança verbaliza, a criança passa por esse aprendizado e se sente muito fortalecida quando ela adquire essas capacidades plenas. Então, cabe ao adulto sempre observar, agir com amorosidade, tranquilidade e paciência. Outras questões importantes em relação ao desfraude é cuidado com a oferta de líquidos no final do dia, não exagerar para que não ocorra o xixi na cama muitas vezes, uma alimentação mais saudável possível para que essa criança não tenha prisão de ventre e não sofra por isso. Enfim, mas questões alimentares eu vou tratar depois. Por hoje é só. Um grande beijo para vocês. Meu nome é Alessandra, eu sou pediatra antroposófica. Até a próxima semana.